Na 1 do PET 6, vamos falar um pouquinho de plano cartesiano, relacionar algumas coordenadas aqui nesse plano. Tá joia? O que é um plano cartesiano? É um plano determinado por dois eixos perpendiculares. Um é chamado de eixo x e o outro de eixo y. Esse eixo x também é chamado de eixo das abscissas e o eixo y chamado de eixo das ordenadas. Esse plano cartesiano, que é o que eu tenho aqui embaixo, eles se encontram na origem, que é o ponto 0 e 0, e existem 4 quadrantes, dividido em 4 quadrantes. Então vamos organizar isso aqui. O eixo x também é chamado de eixo das abscissas, é esse eixo na horizontal. Já o eixo vertical, o eixo y, eixo das ordenadas. Aqui eu tenho a origem do plano cartesiano, é onde se encontram esses dois eixos, que é no ponto 0 e 0. Aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá joia? Bora lá. Agora aqui eu desenhei o plano aqui bonitinho, na malha quadriculada, para a gente colocar algumas coordenadas aqui. Eu tenho o ponto A, que é 1 e 3. O que significa esse 1 e 3? Sempre o primeiro número ali é o x e o segundo é o y. Ou seja, quando o x for 1, o y é 3. Essa é a coordenada do ponto A. Então, o que eu faço? Vou localizar lá no x o ponto 1. Vou fazer uma reta sobre ele, olha só. Uma reta paralela ao eixo das ordenadas. E no o y é 3, vou identificar o 3 no y e fazer uma paralela com o eixo x, passando pelo 3. Olha só que interessante, bem pequenininho. Onde eles se encontraram, nesse ponto, é o A. Então, quando o x for 1, o y é 3 e eu tenho essa coordenada. O ponto A está exatamente nesse ponto aí, ó, esse pontinho preto. O B é dado por menos 3 e 5. Então, quando o x for menos 3, y é 5. Então, você vai lá no eixo x, ó, posiciona o menos 3, fiz uma reta lá, passando por ele. Essa reta pontilhada ali paralela ao eixo y. Vou identificar o 5 no eixo y. Fiz uma reta até que se encontrar com aquela que passa pelo menos 3. Esse ponto aqui, onde elas se encontraram, é o ponto B, que é menos 3 para x e 5 para y. O que você precisa guardar, então? Sempre o primeiro número na coordenada, eu estou falando do eixo das abscissas, que é o x. E o segundo número ali é o eixo das ordenadas, falando de y. O C é dado por menos 5 e menos 2. Onde está o menos 5? Lá no x, olha, está aqui. E o menos 2 está aqui. Se encontrou ali, esse é o ponto C. O D é 4 para x menos 1 para y. Onde está o 4 do x? Opa, está aqui. E o menos 1 do y está aqui. Se encontraram ali, formou um ponto. Esse é o ponto D. Agora E é 0 para x e 6 para y. Olha só o que vai acontecer aqui. Opa, marcou. Esse é o ponto E. Quando o x for 0, o que você vai fazer? Quando o x é 0 e o y é outro número, 6, 5, 4, o que você vai fazer? Você vai marcar exatamente sobre o eixo y. Então, aqui o x é 0, o y é 6. O que aconteceu? Eu marquei no eixo y o 6. Esse é o ponto E. Isso foi o contrário, o F aqui, ó. Quando o x for 6, o y é 0. Vai acontecer isso aqui. Você vai marcar sobre o eixo x. Quando o y é 0, você marca no eixo x. Esse é o ponto F. A G, 5 e 5. Pega o 5, subiu. Vem o 5 ali. Encontrou o ponto. Esse é o ponto G, que é dado por 5 e 5. Quando x for 5, o y é 5. Olha só que bonito. Dá uma olhadinha aí. Ficou claro? Beleza. Agora aqui eu vou fazer o contrário. Eu tenho os pontos aqui e quero determinar as coordenadas de A, B, C, D, E, F, G. Primeiro vamos lembrar que o x vem primeiro, o y em segundo. Vamos olhar para o ponto A. O ponto A, o que quer dizer ali? Ó? Quando o x for 2, o y é 3. É a coordenada 2 e 3. Vê se você consegue identificar isso. O B, cadê o B? Ó? O B, quando o x for menos 1, o y é 5. O C, perceba que está sobre o eixo x. Então, o y é 0. Então, o C vai ser 4 e 0.
O D está sobre o eixo Y, então o x é 0, 0 e menos 2. O E é dado por 3 e menos 1. E o F é dado por menos 4 e menos 3. E o G, 6 e 6. Tá joia? Galerinha, foi isso para a gente estudar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço e até mais.